Olá, tudo bem? Boa tarde a todos. Hoje vocês vão notar que a gente está num sistema um pouco diferente, porque nós estamos com algumas dificuldades de transmissão, então vocês vão receber um vídeo, eu não sei se exatamente no momento da nossa conversa. Vamos torcer para que a tecnologia em algum momento nos ajude por aqui. Mas de qualquer maneira, é, vamos gravar e vamos deixar registrado esse encontro com a professora Maraísa Soares Alves. Ela vem participar com a gente de mais uma das conversas do nosso 7º colóquio de tradução pedagógica, e a gente vai conversar sobre atividades metalinguísticas no processo de tradução colaborativa em sala de aula. Então, já agradecendo enormemente a paciência da professora Maraísa em aguentar aqui os problemas tecnológicos, eu já quero agradecer muito a presença e aproveito para apresentar, então, a professora Maraísa para todo mundo. Ela tem graduação e licenciatura em espanhol pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, o IFRN. É especialista em teoria e estudos sobre a linguagem pela UFRN, mestre e doutor em estudos da linguagem pela mesma universidade, com estágio de doutorado na PUC do Chile, com a professora Letícia Göllner, que a gente conhece tanto das nossas diferentes atividades daqui da tradução. Atualmente, ela é professora de língua espanhola do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte e assessora de Relações Internacionais do campus São Paulo de Potengi. Tem experiência na área de linguística e literatura, atuando principalmente nas áreas de sociolinguística variacionista, linguística textual, linguística hispânica, metodologia do ensino de espanhol e tradução pedagógica. Vocês vão ver durante a fala da professora Maraísa que vai aparecer aí do ladinho um link para vocês fazerem as inscrições para a certificação. Mas eu aproveito para dizer que eu vou deixar na página, lá na apresentação da professora, na página do colóquio, o mesmo link. Assim, por alguns dias, quem conseguir assistir depois, pega o link diretamente para conseguir a certificação. Já vou pedindo desculpas também pelas dificuldades com as nossas apresentações aqui, mas eu acho que agora vai dar tudo certo. Professora Maraísa, obrigada por aceitar o nosso convite aqui do colóquio. Passo a palavra a você e vou passando a apresentação também. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu que quero agradecer o convite, né, da professora Andréa, da professora Andréa e da professora Juliana. Dizer que eu estou imensamente grata por este momento, porque a tradução está há pouco tempo na minha vida acadêmica. De alguma forma, eu fui... como é que eu posso dizer? Fui entrando nesse escorregadio mundo, né? Porque, de fato, é um mundo gigantesco, o mundo da tradução. Então, eu acredito que eu tenho muito a aprender, inclusive, com o grupo, né? Eu sei que estamos no maior centro de estudos de tradução do Brasil. Então, de fato, é uma honra e muito obrigada pelo convite. Espero poder compartilhar um pouquinho com vocês, né, desta pesquisa que eu realizei nos últimos 4 anos, tá bom? Então, hoje eu fiz um recorte e espero que nós possamos dialogar um pouco sobre esse tema, né, de atividades metalinguísticas no processo de tradução colaborativa em sala de aula. E como esse tema da tradução ele entrou na minha vida, podemos dizer assim, na minha pesquisa, né? Como foi dito na minha apresentação, eu era de sociolinguística, fiz mestrado nessa área, e no doutorado fui desenvolvendo, me encantei pela proposta de estudar tradução em sala de aula. Então, pode passar, por favor, professora Juliana. E aí, como é que entrou? Primeiro, deixa eu só explicar que eu sou de linguística teórica e descritiva,
né? Que nós dividimos nessas 3 linhas, e durante a pesquisa nós fomos nos identificando, eu digo pela minha orientadora também, né? Que tem esse olhar com a tradução, de usar a tradução em sala de aula, e do quanto a tradução ela veio agregar a essa pesquisa, né? Então, por que a negociação, por que o processo de tradução colaborativa, né? Pensando que nós negociamos o significado, negocia-se o significado que a tradução deve expressar, porque se negocia sempre na vida cotidiana o significado que devemos atribuir às expressões que usamos, né? Então, pensando nessa concepção do eco e do quanto o processo de negociação ele faz parte da nossa vida constantemente, inclusive estamos aqui em um processo de negociação, né? Por que não observar como ocorre essa negociação dentro de um processo de tradução em sala de aula? Então, pensando nisso, nós temos como objetivos específicos analisar a natureza do conhecimento linguístico discursivo da língua de partida no gerenciamento da tradução, né? Como é que esse conhecimento ele é trazido dentro desse processo. Refletir sobre as situações em que os alunos sentem dificuldade de traduzir o texto latino, e aqui eu já vou dando indícios, né? Porque esses textos eles foram aplicados nas aulas de latim, então os alunos eles têm um conhecimento bem básico, eles estão no processo de aprendizagem do latim, mas como é que eles foram fazendo essas associações para que pudessem realizar essas traduções, né? Então, refletir sobre as situações em que os alunos sentem dificuldade durante esse processo, quando reconhecem que o que escrevem no texto-alvo não faria sentido. Então, eles fazem diferentes reflexões, e aí vamos entrando porque, né, analisar essa atividade metalinguística e essas reflexões que são feitas durante todo o processo de tradução e colaboração. E investigar de que maneira os alunos eles resolvem a questão do não sentido. Então, eles começam resolvendo as questões pelo campo da homofonia, como nós vamos ver mais à frente, e em um dado momento isso não é possível. Então, como é que eles vão resolvendo esses não sentidos que vão surgindo dentro do processo, né? Então, eu vou especificar aqui a metodologia que nós utilizamos, porque não sei se todo mundo conhece, se já ouviu falar. Nós nos baseamos na coleta de dados do sistema Ramos, que é um sistema utilizado na Universidade Federal de Alagoas, e eles fazem uma captura multimodal, né? O professor coordenador Eduardo Calil, desse projeto, desenvolveu junto com a Universidade Portuguesa, e ele fazia gravações, faz gravações, né, de toda a cena dialogal, mas não para tradução. Esse sistema ele é utilizado no processo de aprendizado da língua portuguesa, né, dos alunos em processo de alfabetização. Então, por a professora Zanetti fazer parte também desse grupo, ela julgou que seria muito interessante a utilização desse recurso para o processo de tradução colaborativa. Então, a partir desse modelo do sistema Ramos, nós utilizamos dentro do projeto Traço, que é o projeto coordenado pela professora Maria Zanetti Alves de Lima, para os estudos de tradução colaborativa no ensino superior, né? E aí, os participantes desta pesquisa, né, são alunos universitários do curso de letras, de francês, português e espanhol. Os dados que eu analiso, né, que eu analisei, né, no meu doutorado e vou continuar agora para a pesquisa, são dos alunos do curso de letras espanhol, né, para ver se também a língua que eles estão aprendendo, estão em processo, né, de formação de professores, influencia nas escolhas que eles fazem. Bom, para deixar claro aqui como é que funcionou. Bem, então, de onde nós partimos, né? Se eu disse que eu não era da tradução, ou como é que tudo isso começou? Nós começamos, ou partimos de um olhar da linguística da enunciação, né? Dentro dos conceitos de Banvanist, pensando na construção dialogal. Né? Então, nós temos dois alunos, dois participantes desse processo dialogal, que vão construir juntos um texto.
né? Claro, essa construção dialogal está dentro de um espaço, de um tempo, e tem sujeitos que vão fazer uma alternância de turnos. Então, dentro dessa perspectiva, nós olhamos para a tradução colaborativa como uma construção dialogal no tempo, espaço e com os sujeitos que vão brigando, entre aspas, né, pela construção de sentido textual. Né? Então, esse é um espaço de negociação, como a gente mencionou, né, como eu mencionei no início, é um espaço de negociação bastante apropriado para o que a gente gostaria de analisar, né, do que nós queríamos olhar, que era como esses acordos e esses desacordos eles vão sendo construídos dentro da tradução colaborativa. E, além disso, né, nós olhamos também, ou nós partimos da construção da didática da escrita a partir de alguns autores franceses, como Blanchard e Gaume, e de autores brasileiros que trabalham com didática da escrita, como Calil e Filipeto. Né? O Calil que eu citei, que tem o Laboratório do Manuscrito Escolar, junto com a professora Filipeto e um grupo de outros professores também. Então, olhar para a escrita colaborativa e o quanto isso pode contribuir no processo de aprendizado da sua própria língua. Né? Esses autores eles vão expor o quanto essa troca, né, entre os interlocutores, elas contribuem no processo formativo, tanto no aprendizado da sua língua materna, quanto no aprendizado de uma língua estrangeira. Então, dentro dessa concepção, especificamente falando do Eduardo Calil, né, do grupo do LAME, nós vamos ter o que eles chamam de texto dialogal, que seria a construção desse texto, que é feita tanto a partir do discurso, né, do que eu estou dizendo e negociando com quem está escrevendo comigo o texto, assim também como os registros que vão sendo produzidos ao longo dessa construção. Tá? Então, dentro disso, eu tenho essa escrita colaborativa, dentro desse texto dialogal, que une tanto os aspectos que são negociados oralmente, quanto o que é registrado no texto escrito. Tá? E estamos na tradução? Depois a professora Juliana vai me responder, né? Porque demorou um tempo para a gente entender que realmente nós estamos na tradução, né? Mas que tradução? Porque a tradução é um mundo. Quando pensamos em tradução, vem tradução de textos literários. Inclusive, eu fui fazer o estágio de doutorado com a professora Letícia, que é especialista em tradução literária, né? E muitas vezes eu ficava me perguntando, será que... Não, eu estou viajando. Acho que é melhor eu voltar para a enunciação, falar só de escrita colaborativa. Não, mas, de fato, a tradução ela é uma unidade de trabalho dentro dessa pesquisa. Né? E aí nós nos apoiamos em estudos como o da Nord e da Hurtado Albi, que vem trazer os elementos de tradução pedagógica, do quanto esse modelo ele precisa ser delineado, bem definido, para poder ser aplicado. Né? Como eu falei no início, o meu trabalho é de teor teórico e descritivo, mas ao longo do caminho nós estamos percebendo que, de fato, esse trabalho também contribui para o estudo de tradução pedagógica, porque ele nos dá vários indícios do quanto essa tradução colaborativa ela pode influenciar nesse processo de aprendizado de uma língua estrangeira, né? Como nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Vou passar. E um conceito, né, dentro desse campo da tradução, pensando na tradução pedagógica, mas pensando também em reflexões sobre tradução e sobre o que é o negociar, né, a negociação, eu volto para o ECO, que é preciso levantar uma hipótese sobre o mundo possível que ele representa, ou seja, que a tradução representa, né, a negociação. Quando eu negocio, eu quero construir um mundo, né? E que mundo é esse que eu quero passar dentro do processo de tradução? Que mundo eu vou negociar para que ele seja representado nesse texto escrito? E aí eu vou trazendo isso porque dentro da negociação, como eu já anunciei, a negociação ela exponencia os acordos, os desacordos entre os sujeitos que se jogam nas próprias palavras e nas palavras do outro, né? Como a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Então, a negociação é um campo fértil para que diferentes possibilidades possam ser construídas nessa tessitura que é a produção de sentidos. Né? Então,
a partir de todo esse olhar, de todo esse arcabouço teórico, que vai unir tanto a linguística da enunciação, nesse lugar do sujeito, né? Eu como sujeito no tempo e espaço, que é diferente, inclusive, de quem está traduzindo para o texto-fonte, né? Quando a gente olha e faz essa separação entre texto-fonte e o texto que está sendo traduzido. E também da escrita que está sendo construída de forma colaborativa. Então, nós unimos esses 3 pontos, assim como tradução pedagógica, porque, de fato, nós estamos utilizando o elemento da tradução para a aplicação, né, dessa teoria e analisar todo o processo e de como essas conversas, elas são, de como esse conhecimento ele é construído e negociado entre os agentes da tradução, né? Então, eu vou mostrar agora, por favor, professora, um panorama ou um número de objetos textuais, que é outro termo, e aí o que seria um objeto textual, né? Não mencionei, são os retornos feitos a partir de determinados elementos linguísticos nesse processo de negociação. E aí pode ser uma categoria gramatical, uma frase, né? São os retornos, ou seja, os momentos de negociação, de discussão que se voltam para esses elementos. Tá? E aqui eu coloquei algumas das categorias que nós observamos dentro desses dados. Aqui eu analisei 4 dados, tá? Dos disponíveis dentro do projeto Traço. E aí nós fizemos um registro das categorias, tanto pela homofonia, semântica, morfologia, né, sintaxe, pontuação e as digressões que acontecem dentro desse processo de negociação. Então, imaginem comigo, né? É muito diferente. Eu vou mostrar para vocês como, quando a gente pega um texto apenas escrito, nos mostra determinados aspectos que a negociação, ela vai, como o Eduardo Calil tem um texto que ele chama de chega agora, eu esqueci o título, desculpa, mas é sobre o invisível, né? O que está invisível no texto escrito e justamente nessa oralidade, nesse processo de negociação, nós vamos conseguir enxergar o invisível, né? Que está no texto escrito e que acontece quando você realiza qualquer atividade feita de modo colaborativo, mas a gente não tem esse movimento, né? Não tem quais são essas reflexões que são realizadas dentro desse processo. Então, pode passar, por favor, professora. Aqui eu fiz alguns recortes da tradução, né? Então, pensando justamente no texto escrito, ponto, né? No produto, como já era dito há algum tempo, né? Então, aqui eu tenho apenas o texto, eu olho para o texto original e o texto traduzido. Eco foi uma jovíssima ninfa, a ninfa pela selva errava. E aqui, obrigada, e subitamente observou Narciso, formosíssimo adolescente que empunhava um arco e flecha que perseguia um cervo. Pode passar, Juliana. Eu nem vou ler a negociação, porque eu acredito que seja mais interessante que eles possam visualizar essa discussão, né? Então, pode passar, por favor. Aqui eu tenho outro recorte. Narciso viu sua imagem na água e acreditava ser uma imagem puríssima, cujo amor ecoou para cima. Tanto foi o amor naquele local que foi curar sua cabeça, disse verdade entre lágrimas. Então a gente olha assim, gente, que tradução é essa? Como assim? Como é que eles chegaram a essa negociação, a escrita desse texto, né? Mas aí quando você tem acesso a todo o processo de construção do texto, você vai começar a enxergar coisas que você não imagina. Como assim? Que tipo de reflexão é essa que está sendo realizada para se chegar a esse ponto final, né? Pode passar, por favor, professora. Eu trouxe alguns... Aqui eu tenho a negociação também, porque eu fiquei com receio, não sabia se os vídeos iam passar, mas vai dar certo, né, professora Juliana? Pode passar, por favor. Mares para o homem.
Pronto. Foi Mercúrio veio. Tá vendo? Mercúrio veio para te meter um Pandora. Seria de noite? De noite? Bem, não sei. Eu sei lá. Clausurar. Fechado. Clausura. Eu entendi. Tem a Deus, né? Opus Dei. Obra de Deus. Mercúrio, Deus da noite. Mercúrio, Deus do quê? Da guerra. Da guerra marcha. Ah, eu não sei. Eu só sei da cultura grega. Não, mas quem é o Deus da guerra? Deus da guerra, né? Já tive bastante. Olha, cara. É o Deus da guerra. Tem a Atena, que também é Deus da guerra. Atena é Deus da guerra e da estratégia. Mas tem o Deus, que ele é o Deus da guerra mesmo. Ele é da sabedoria e da... Mas tem o Deus da guerra. Hermes é o mensageiro. Mercúrio, a gente não esquece essa parte aqui. Deu a primeira um Pandora. Então, né, nós vemos como eles começam pela homofonia, né, vão negociando, e aí em algum momento, essa homofonia não é suficiente para resolver o problema da tradução, obviamente, né? E eu queria retomar aqui a importância de falar que eles são aprendizes do latim. Nós não estamos falando de tradutores com competência tradutora desenvolvida, né? É de fato dentro do processo de tradução pedagógica, no processo de aprendizado de uma língua estrangeira. E aqui eles vão por esse caminho buscando e tentando fazer essa construção de sentido. Então eles acionam alguns mecanismos como os conhecimentos que eles têm sobre o mito. Isso seria impossível de se enxergar dentro do texto, né? Não tem como. Então, nós vamos ver outros movimentos que são realizados dentro desse processo. Pode passar, por favor, professora Juliana. Eu acho que estátua me lembra parada. Tipo estátua, sei lá. Acho que é repetir. Não, mas aqui a gente está considerando... Estátua não é estátua. Mas me lembra de... Mas lembrar é uma coisa, ser é outra. Não, eu sei, mas aqui a gente está indo por lembrar, né, querida? Bem, então eles acionam os conhecimentos que eles tiveram, inclusive nas aulas de latim, né? Ah, isso aqui nós já vimos na aula. Mas esse processo de discussão acontece, essas reflexões vão acontecendo durante todo o processo de negociação, né? Então a homofonia ela vai atravessar todo esse processo e ele vai emperrar, infelizmente, né? Vai bloqueando, não é suficiente para resolver o problema. Então, eles precisam acionar e refletir sobre diferentes aspectos, tanto aspectos do latim mesmo, e quando eles não percebem, como é que eles vão resolvendo isso, né? Eu queria que passasse, por favor, o próximo slide, que é a homofonia, como eu mencionei, né? A etimologia ela vai ressaltar pela homofonia, né? A etimologia das palavras, do que eles já estudaram nessas aulas de latim.
porque esse é um processo de fato, né? Então, eles têm as aulas de latim e, em alguns momentos, eles vão realizar esse processo de tradução colaborativa. Então, apesar do efeito produzido pela homofonia, nem sempre ela permite a continuidade da tradução, como a gente viu nesses vídeos, né? Porque quando eu pego o texto escrito, eu olho e falo, pronto, eles negociaram, eles resolveram a tradução. Mas quando eu vou visualizar, né, vou ver como é que ocorreu essa negociação, não foi bem assim. Em alguns momentos eles conseguem, em outros eles vão buscando os conhecimentos prévios que eles têm, e em outros, inclusive, eles deixam sem a tradução, né? Então, as possibilidades do dizer do texto, fim, são constitutivas de um emaranhado de relações linguísticas que transitam entre os dois idiomas. Pela homofonia, eu vou para a língua de partida, vejo se tem relação com a minha língua materna, com a língua de chegada, e como é que eu vou fazendo essa tessitura, né, textual. Então, eu trouxe alguns outros exemplos das outras categorias. Pode passar, por favor, professora. Realmente tomou, pegou fogo e deu aos homens. Sorrateiramente deu de presente que Dona Vera, Dona Vera que é verbo, né? Presenteou. Pode ser. Sorrateiramente presenteou. Eu acho que ele pegou fogo ou alguma coisa do tipo e presenteou aos homens. Era a condição aqui. Sim. Então ele. Sim. Sorrateiramente pegou fogo e presenteou assim, eu estou suspeitando, porque aqui é o verbo, então aqui que era para ser ação. Não, mas então, mas o verbo, ele você lembra que o verbo ele fica depois ainda? Conjuga isso, eu não sei nem falar. O quê? Conjugação dele. Bom, vamos sorratear. Tu sorrateia, eu sorrateio. Júpiter, Omnes. Puniu. Então, você acha que aqui, então, você acha que aqui botou Prometeu surrupiou o fogo e presenteou aos homens? Surrupiou, roubou, né? Então... Pode ser. Surrupiou. Faz tempo que eu não vi essa aí. Mas a gente tá falando de latim, né? Então... Surrupiou. O fogo. E presenteou aos homens. Bem, nesse exemplo, acho que dá para ver nitidamente, né, essa discussão morfossintática que acontece. Então, eles discutem o conhecimento do que é verbo dentro da estrutura do latim, né? Trazem isso para o português, fazem uma reflexão sobre a construção sintática. Então, o que é preciso fazer, alterar dentro desse texto para que realmente aconteça uma tradução adequada à língua materna, né? Então, todo esse processo a gente pode perceber a partir da observação desses dados. Mas, de fato, só é possível porque nós temos os dados dessa construção dialogal, né? Tanto em áudio quanto em vídeo. Então, é bem interessante porque a gente consegue ver como eles, estudantes do latim, vão fazer essas reflexões, né, dentro desse processo. Estou em aprendizado dessa língua estrangeira, já tenho conhecimento sobre esses temas, porque vi em aulas anteriores, e neste momento de construção em díades, esses conhecimentos eles são acionados para que, de fato, essa tradução possa acontecer. Pode passar, por favor. Bem, então, dentro das reflexões morfossintáticas, né, já há uma mudança. A busca é pelo sentido do todo, né? Passa a homofonia só para dizer, isso aqui significa isso, né? Fazer essa transposição de significado, ou pela semelhança, pelo som. Isso já é alterado nas reflexões morfossintáticas, né? Então, eles fazem uma observação morfológica dos elementos linguísticos
e o reconhecimento de elementos linguísticos na formação das palavras, conforme estudado em sala de aula, como eu disse há pouco. E a comparação com estruturas do português na tentativa de adequação ao que se deseja expressar, né? Então, o quanto isso é significativo para esses estudantes que estão nesse processo de aprendizado da língua, né? Porque eu tenho um olhar sobre a minha língua, tenho um olhar sobre a língua que eu estou em processo de aprendizado. Pode passar, por favor, professor Juliano. Quem me pode? Quem me pode? Não, não faz sentido. Faz sim. Não, faz, mas ninguém fala assim. Ninguém fala, mas a gente tá fazendo Ninguém tradução. fala, mas fica bonito. Ah, claro, porque a gente não tá traduzindo. Quem me foges? Quem foge de mim? Tá, tudo bem. Oi, me escutam? Me veem também, né? E aqui, essa busca pelo sentido, gente, é sensacional, né? É só visualizando para entender o quem me foges, né? Eles vão pela homofonia, percebem que isso não tem nenhum sentido. Como assim isso aqui vai ser escrito no texto, né? Que texto é esse? No mito grego, quem me foges? Não, por favor. Então, e apesar de um dos interlocutores estar ali, né, dizendo, não, claro que tem sentido, vamos aqui, né, o quanto as nossas vivências e a forma como a gente percebe o mundo vai influenciar diretamente dentro desse processo, né, não tem como. Pode passar, por favor, professora. Sim. Se quiser de uma forma direta, você tem tipo assim, a linha do Olimpo pela selva errada. Acho que dá mais. Quando você lê, pode ter mais ênfase, né? E aí? A ninfa do Olimpo. A ninfa, eu vou colocar uma ordem caminhada no texto. E aí? Era a ninfa do Olimpo. Pode estar bem. Não. Eu acho que não. Você levou pelo caminho? Se perdeu. Agora se perder pelo caminho. Não. Isso é o contrário. Você vê como perdida, assim, eu vejo como uma pessoa que andava sem muito rumo. Assim, ela andava a êxito. Pode ser. Alguém que sabe pra onde ir. Alguém que sabe pra onde ir. Caminhava pela selva. Mas se botar só caminhar, como se diz? Aí sai daqui, bate lá em cima e volta. Se algo relacionado com se ela tivesse. Era sempre errado, mas a gente sempre conhece exatamente desconcertado. Caminhava pela selva. Sim. Pode botar, assim, não faz sentido. Só que a ninfa do Olimpo caminhava sem rumo pela selva. Bem, então aqui nós já temos uma outra construção, né? Justamente o que nós estávamos buscando. Não tem sentido, mas como é que esse sentido vai ser encontrado, né? Quais são as relações que vão sendo construídas dentro desse processo, né? E aí essas alunas tradutoras, como nós temos chamado, elas vão justamente buscar os diferentes sentidos para um mesmo termo, para que de fato haja uma construção que tenha adequação ao que está sendo, né, dito com relação ao mito. Eu queria até pedir desculpas, acho que está um barulhento, né?
porque aqui é feriado hoje, então tem muita criança por perto, tá bom? Peço desculpas pelo barulho. Mas, de fato, né, como a gente vai vendo, a homofonia que atravessa dentro desse processo e depois quais são as construções que são feitas, tanto de maneira morfológica, os conhecimentos que são acionados, assim como as construções semânticas de alteração de palavras, né, substituição. E, inclusive, se a gente for olhar outros fatores, né, dentro desse processo, tem muita coisa que pode ser observada aqui. Né? Tem as próprias pausas, né? Que reflexões são essas que estão sendo construídas a partir dessas pausas, né? Se elas influenciam, as digressões que são criadas, como o da possível conjugação de um verbo que não existe, de sorrateiramente transformar em sorratear. Né? Então, é um jogo muito interessante de se analisar e de perceber como essa atividade metalinguística é altíssima dentro desse processo de negociação. Né? E o quanto ele pode também, de fato, contribuir no aprendizado dessa língua estrangeira. Tá? Pode passar, por favor, professora. Eu acho que não dá para saber, não. Preparar esse público. Não é isso. Mas você acha que não tem separado? Não. Mas isso foi depois, querida. A vírgula foi depois. Lembra que foi... Esqueci o nome da pessoa que criou. Foi um grego que criou os pontos de exclamação. Você repetiu o quê? Então, aqui a gente consegue enxergar, né, uma discussão com relação à pontuação, né, dentro também do campo sintático, morfológico, mas especificamente da pontuação e do quanto essa pontuação vai ser discutida a partir de N possibilidades. Né? Quando a gente olha lá para o texto, inclusive em um dos que eu coloquei no início, do slide que eu passei, faz essa discussão sobre a vírgula. Lá está só eco, vírgula, repetiu. Né? E aqui, olhando para o dado, a gente vai enxergar, gente, por que repetiu? Ou por que respondeu? Agora, de fato, não lembro da palavra exata. Mas aí você olha e faz, não. Como foi que eles chegaram a essa discussão, né? De colocação que é sujeito, e se é sujeito não pode separar do verbo, né? Ao mesmo tempo que eles estão fazendo uma reflexão sobre a língua, né? E a língua portuguesa, bem como da língua latina. Então, eu me encantei muito por esses dados, né? Porque eles são, além de tudo, eles são divertidos e mostram uma certa leveza, né? A gente olha, dá uma risada, tenta entender qual foi o ponto de vista, ao mesmo tempo de como eles conseguem fazer essas reflexões metalinguísticas, né, observando a sua língua, o que eles sabem do português, o que eles já aprenderam do latim, e vão fazendo esse jogo de construção de fato. Pode passar, por favor. Então, essa busca pelo sentido, a gente consegue observar nos dados que o sentido ele está em todos os caminhos trilhados. Né? Apesar, mesmo quando é apenas homofonia, essa homofonia ela não é suficiente para esse processo de tradução, de fato. Né? Então, enquanto eles vão fazendo a ressignificação textual, na busca por esse sentido, né? Assim como a reflexão do sentido a partir do latim, mas que tenha um sentido em português. Eu não posso simplesmente buscar um sentido, né? Isso aqui no latim vai ser isso, mas que sentido é esse? Isso tem sentido de fato na minha língua, né? No português? Então, é muito interessante poder olhar para os dados e enxergar como ocorre essa discussão, como ocorre essa negociação para que esse texto tenha, de fato, sentido, né? A palavra aqui desse trabalho. Pode passar, por favor, professora. E aqui, já para finalizar, né, e depois nós vamos abrir para alguns questionamentos, depois de observar todo esse processo dialogal, né, do quanto a tradução
colaborativa, ela pode, no caso, a tradução pedagógica, no nosso caso, a tradução colaborativa, ela pode influenciar, pode contribuir no processo de aprendizado de uma língua, né? E de tudo que a gente foi observando e foi analisando, como a escrita em Díades, ela possibilita a cooperação entre os participantes, isso é um fato, né? Tanto na tradução como na escrita de um modo geral. A construção dialogal, ela é um espaço de heterogeneidade, das possibilidades de dizer e da tomada de decisões. Então, olhar para a cena dialogal me faz enxergar e me faz perceber o quanto essas possibilidades de dizer, elas vêm à tona e elas entram dentro desse jogo discursivo e de quem vai tomar ou quem vai ter o poder, digamos assim, né? Gente, em outros estudos é muito feita análise sobre quem está com a caneta, porque essa metodologia tem uma caneta especial que vai fazendo os registros ao mesmo tempo que está sendo escrito, né? Então, em alguns casos, a pessoa que tem a caneta é como se tivesse o poder. Então, eu tenho a caneta, eu tenho um poder. Você está dizendo isso, mas eu vou escrever o que eu acho que é o correto, né? Também acontece, tá? Então, dentro desse processo dialogal, né, existe esse jogo entre os interlocutores, o texto em trânsito, porque o texto ele está sendo construído a todo momento e é discutido, é negociado. E os alunos, eles acionam diferentes conhecimentos a partir desses objetos textuais, ou seja, a partir desses retornos que são feitos, né, do que motiva esses retornos, como a gente pôde observar nessas cenas, tá? Pode passar, por favor. Então, dentro disso, a gente consegue perceber qual é a natureza desses objetos, né? Que objetos textuais são discutidos dentro desse processo, né? E aí nós vemos a categoria semântica, a homofonia que atravessa a construção de sentido, assim como as discussões morfológicas, bem como a questão da pontuação, né? Que não foi percebida em todas as díades, mas em algumas delas, sim, esse ponto entra dentro da discussão. Né? Do quanto a tradução colaborativa ela vem contribuir, né, para essas reflexões metalinguísticas de observação às diferenças existentes entre as estruturas linguísticas, e estruturais nas duas línguas, tanto o latim quanto o português. Né? Então, como, a partir do olhar da tradução discursiva, eu consigo potencializar o que eu sei da minha língua, né? Porque eu preciso fazer diferentes reflexões sobre, de fato, se isso aqui que está posto em latim tem sentido no português. Então, eu estou viajando, né? Pensamos assim, será que eu estou viajando, que isso aqui não tem sentido dentro do latim? Então, essa transmissão, essa transferência de uma língua a outra leva a essas reflexões, leva a um aprofundamento tanto da língua que se está aprendendo, como, de fato, potencializa o conhecimento que se tem da língua materna, né? Principalmente em colaboração, porque faz com que você possa ter um espaço de discussão com outra pessoa que está ali construindo o texto contigo. Né? Então, a gente considera que a importância do trabalho justamente por essas contribuições que são feitas dentro desse processo de aprendizagem, para além. Né? Então, a gente vai para o campo da reflexão metalinguística, mas como isso pode contribuir, de fato, para esse processo de aprendizado de uma língua estrangeira. Eu acredito que chegamos ao fim. Pode passar, por favor, professora? Temos algumas referências. E eu quero mais uma vez agradecer o convite e agradecer a oportunidade de poder compartilhar com vocês um pouquinho dessa pesquisa. Tá? Muito obrigada. Ai, nós é que agradecemos. Maraísa, tem tanta coisa para falar que você não tem ideia. Primeiro, eu quero te dizer que lá no Intrade, a tua apresentação já nos chamou a atenção, em especial a mim, porque eu sou fascinada pelo uso das gravações e depois a análise dessas gravações realmente como um corpus dos mais detalhados e minuciosos que a gente pode ter, né? Porque é como a gente ser uma mosquinha, né? E tá ali junto com eles, participando realmente, conseguindo ver entonação de voz, conseguindo, né, perceber muitos detalhes. E desde o início da tua fala, eu comecei a me dar conta de uma série de amarrações que a gente tem em comum e que, no final das contas,
mostram o quanto os nossos trabalhos todos, de alguma forma, vão se interligando, né? Então, por exemplo, você começou falando que foi fazer o teu um estágio doutoral com a Letícia na PUC do Chile, Letícia que foi orientanda da Andrea, né? E a primeira pessoa que você traz como referência para o teu trabalho, que você cita ali, na escrita criativa e colaborativa, é o Robert Bouchard, que foi o meu orientador de doutorado na Universidade de Lyon. Então, se a gente vai juntando, e lá eu sei, a Universidade de Lyon tem um trabalho muito forte justamente com negociação de sentido, né? Então, é muito interessante você ter trazido isso para a tradução e esse processo tradutório que eles estavam fazendo, né? A gente... E agora que eu vou fazer um parênteses com os nossos alunos da disciplina, porque a gente está no colóquio, mas também tem uma disciplina de tradução pedagógica acontecendo na UFSC nesse momento. Eu não sei se eu cheguei a contar para você, Marisa, mas é uma parceria entre o programa de pós-graduação em educação e o de tradução. Eu sou do da educação, a Andréia é o da tradução, e nós duas estamos trabalhando essa disciplina esse semestre. E a gente tem trabalhado muito uma abordagem mais contemporânea da tradução pedagógica, voltada para a questão da mediação. E quando eu ouço você apresentar o teu trabalho, eu vejo esses alunos realmente fazendo uma mediação, entre eles, claro, porque eles estão fazendo uma mediação de sentido, né? Uma negociação, que não deixa de ser uma mediação, né? Eles estão tentando descobrir qual seria o mais apropriado para cada uma delas, mas é uma característica que eles também estão desenvolvendo quando fazem isso, né? O aprender a mediar usando o conhecimento que eles têm nas duas línguas, e tentando chegar a um resultado. Será que seria um pouquinho por aí? Sim, sim, professora. Inclusive, tem alguns outros estudos, né, sendo desenvolvidos assim aqui no nosso grupo. Um deles faz uma análise das não coincidências do dizer dentro dessa negociação. E uma das propostas seria, de fato, pensar em como essa mediação pode contribuir dentro desse processo. E aí pensar, claro, se a gente for para a ideia de escopo, pensar numa proposta mesmo com finalidade de tradução, e aí seria bem aplicada de fato, né? Mas isso é muito possível. Os dados, eles são, assim... Eles são maravilhosos, né? Assim, eles oferecem muito mais até do que a gente esperava. Nós vamos continuar a coleta agora no 2024, então vamos ter outros dados para poder ter mais propriedade, né? Ter um número mais interessante para poder falar. Nós tivemos que interromper por causa da pandemia. Não foi possível coletar mais dados naquela época. Então, ano passado, que as coisas foram voltando à normalidade, e agora nós estamos nesse processo de organização para a submissão novamente no Conselho de Ética e fazer a coleta. Mas, de fato, eles podem sim influenciar nessa mediação. Se a gente fizer pensar, né, na tradução colaborativa e depois fazer existe também um momento de discussão que é feito em grupo. Isso não foi, por exemplo, analisado para os dados, né? A gente analisa somente as transcrições e a negociação como um todo, mas isso pode muito ser utilizado em outros trabalhos, verificar como a mediação desses estudantes, essa negociação, ela pode influenciar dentro do aprendizado, né, da língua estrangeira. Eu acredito que tem uma grande contribuição. Uma das participantes da minha banca mencionou isso, a professora Sinara, do quanto o trabalho ele contribui, né, para a tradução pedagógica. E eu digo, então, de fato, acredito que eu estou tendo uma pedagógica. Claro que sim, claro que sim. Primeiro que tradução pedagógica é realmente usar
a tradução, o processo tradutório para aprender língua, né? E a gente tem enfatizado realmente de que é aprender língua para todo e qualquer falante. Mas o que é interessante é que os novos documentos, né, do Marco Comum de Referência, por exemplo, trazem justamente esse papel desse falante, que não é um tradutor, que não quer ser o tradutor e que não está se especializando para ser um tradutor, né? Ele também usa da tradução para, no seu dia a dia, se comunicar. E aí a tradução justamente nesse momento de negociação e compreensão mútua. Claro que aí tem uma situação diferente, que eles estão tendo sala de aula e não é um uso externo, né, que eles também teriam. Mas o que eu acho que é muito interessante na atividade, além da própria atividade, e além da minha vontade de, como você, olhar os dados, olhar o tom de voz, olhar o tempo das pausas, que eu achei super interessante você ter trazido todas essas questões. Quem está com a caneta, sem dúvida nenhuma, é quem, no final das contas, tem a palavra final para tudo isso, né? Mas me chama bastante a atenção dessa atividade, em especial a tradução colaborativa, do quanto você desenvolve no aluno a capacidade de mediar, que não é necessariamente uma coisa tão clara ou tão fácil de ser trabalhada didaticamente, né? Então, eu até posso colocar, não sei, criar situações em que, e esse é um exemplo clássico desse documento, 2 falantes, na verdade 3 falantes, né? Sendo que 2 não compartilham da mesma língua e o terceiro compartilha das 2 línguas, da língua do A e da língua do B, por exemplo. E aí ele vai fazer essa mediação entre esses 2 que não falam a mesma língua. Esse é um uso externo, mas que não é tão fácil de você, em sala de aula, conseguir desenvolver como competência, né? E parece que esse tipo de atividade que você propôs e que você analisou traz ou desenvolve ou ajuda a desenvolver esse tipo de competência. Sim, de fato, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né, sobre a mediação, mas quando a gente olha para os dados, evidentemente eles precisam fazer essa mediação o tempo todo, né? E aí pensar nisso de colocar uma terceira pessoa seria, eu acho que interessantíssimo, né? Porque não tem como, não é objetivo, evidentemente, né, do nosso trabalho, não é objetivo. A gente queria, de fato, ver como é que eles simplesmente realizavam a negociação e faziam essas reflexões para que se pudesse chegar a um acordo na construção do texto, né, e o quanto isso interfere dentro desse processo. Mas a mediação, ela está posta, não é impossível. Eles precisam fazer essa mediação para que o texto exista. Isso. Né? O que o outro entendeu, eu fico realmente pensando como um exercício de desenvolvimento da competência de mediar, né? Que aí depois as diferentes situações em que ele vai encontrar na vida, pode ser uma situação de trabalho, pode ser uma situação na rua, num restaurante, numa farmácia, pouco importa, ou no meio acadêmico, mas desenvolver esta competência não é uma atividade muito simples. E me parece que a tradução colaborativa pode ser um meio muito interessante de se pensar esse desenvolvimento, essa forma de desenvolver em sala de aula. Sim, não, e eu fiquei pensando aqui também, me interessou muito isso, professora, porque a gente tem um outro projeto, tem pessoas que trabalham com telecolaboração, né? E é justamente dentro dessa proposta, não tem a palavra mediação, mas eles precisam realizar uma mediação para que possam desenvolver um trabalho em colaboração, né?
E aí eu fiquei agora pensando, eu digo, gente, dá muito para eu fazer isso, dá super certo, já que E a minha proposta nem é o colocar as pessoas, 3 pessoas, sendo 2, nem seria isso. É realmente só o fato dessa atividade. Claro, e eu também, eu sei que sai da tua proposta teórica, porque você usa a Hurtado Albir e a Nord, e na verdade elas vão para o funcionalismo, que acaba sendo uma perspectiva diferente, um caminho diferente de chegar no mesmo, talvez no mesmo resultado, ou enfim, num resultado parecido, mas pensei como uma possibilidade realmente de desenvolver essa competência em sala de aula. De todas que você mostrou, tem várias muito interessantes, e bom, todas são muito interessantes, né? A homofonia é muito interessante, mas me chamou bastante a atenção a busca pelo sentido, que, de uma certa forma, parece ser o caminho natural. Se a gente não estivesse, talvez, falando de alunos de letras. Se a gente conseguisse pensar, por exemplo, em alunos da escola, qual será desses todos que seria, a partir do que você percebeu dos dados e das análises que você fez, será que tem alguma dessas características que seria a buscada de maneira mais natural, mais intuitiva, digamos? Não sei muito por onde começar, eu vou pelo qual? Eu vou pela homofonia, eu vou pela morfossintática, eu vou pela busca de sentido. Qual que parece para você ser a... Tem alguma? De fato, eles sempre eles começam pela homofonia. Sim, Tá, de modo pelo som geral. seria A interessante. homofonia, assim, ela atravessa todo o processo de negociação. Mas a do sentido, para mim, também realmente é a que mais, né? Pensando em linguística da enunciação, a gente dialoga justamente para construir o sentido. Né? Então, de fato, eu estou no processo de negociação, eu estou num diálogo, eu estou na construção textual, eu quero o sentido. Né? Esse naturalmente, o sentido é... Agora, o que eu faço para que esse sentido aconteça? Né? E aí, sim, são esses outros elementos que vão surgindo, né, para poder resolver a questão do sentido ou do não sentido. Pode falar. Não, na forma como você está apresentando, então, pelos teus dados, na verdade, começa pela homofonia e a busca pelo sentido é uma contraprova, parece ser. Do tipo, primeiro eu vou pelo som e vejo o que pode ser parecido. Depois, claro que também porque eles estavam trabalhando com latim e línguas latinas, né? Aí, português e o latim, né? E eles já são alunos de espanhol, francês, quer dizer, na verdade, todos esses outros conhecimentos ajudam na busca pelo som, né? Sim. Se fosse o alemão ou se fosse o inglês, talvez a busca fosse outra? Teríamos que investigar. Né? Precisamos investigar. Assim, se fizermos uma tradução com alunos, né? Se for do inglês para o português, como é que isso vai funcionar? Se for dentro desse processo de aprendizagem, eu não tenho essa resposta. Pode ser que eles busquem outro caminho. Outro realmente. caminho, interessante. Por exemplo, uma coisa que eles buscam muito também é acionar o conhecimento que eles têm sobre os mitos. Isso, eles fizeram muito isso, né? Muito, eles fazem isso muito. Dentro do texto eu não trouxe nenhum exemplo, mas eles também têm muitas digressões. Eles estão conversando e de repente eles falam de coisas nada a ver. A partir do tema, eles vão assim e vão para outro campo, depois eles conseguem voltar. Não sei se dada a necessidade, né, de terminar a tradução, eles tinham tempo para isso, claro, existe toda uma série de coisas, eles estão sendo filmados durante o processo inteiro, mas mesmo assim eles fogem completamente. Tipo, tem um dado que é maravilhoso, eu não trouxe, mas
ela está falando e faz, Narciso, tipo, eu quero ser assim, quando no futuro, que o meu nome seja lembrado como vire um adjetivo. Fulano muito narcisista. Já pensou meu nome? Não sei o que, já substitui o nome da pessoa, né? No dado é Flor. Já pensou, você é muito Flor. Então, eles pegam o dado, eles começam a fazer, sabe, outras associações, outras construções que fogem completamente. Tem outros exemplos assim que são muito bons, mas de fato eu não trouxe, porque nem. Claro, é muita né, coisa. No, Não, eu fico imaginando a riqueza dos teus dados, porque a gente sabe que para tirar esse pedacinho são horas de gravações e tem muito. Nossa! Tivemos um bolsista maravilhoso, assim, que fez toda a transcrição dos dados. Sim, Juliano. Ele foi fantástico em todo esse processo de transcrição. E, querendo ou não, nós sempre precisamos revisar, né? Já precisamos de alguns erros. Olhando, eu digo, meu Deus, tem que dar uma revisão. Claro. Mas são dados que nos dão muitas possibilidades. Como você falou, isso da mediação é algo fantástico que pode ser observado, numa outra perspectiva, né? Como é que eu posso analisar se de fato essa mediação acontece, influencia para outras ações? E aí precisa ser uma proposta bem ampliada, né? Eu faço isso com a tradução e depois eu preciso de um segundo momento para verificar em outras situações como é que Claro. Mas olha, é muito, muito bonito mesmo o teu trabalho. De verdade, a gente já lá no Intrade já tinha ficado muito curiosa pelo que você apresentou ali, você ainda não tinha defendido, então foi muito bom ver agora, né, que já finalizou. Marais, eu queria agradecer muito, muito, muito a tua presença aqui. Já pedindo desculpas pelos problemas todos técnicos, inéditos, primeira vez que isso aconteceu. Quero aproveitar para pedir para quem está assistindo não esquecer de fazer inscrição para a certificação, que aparece aí do lado, vou deixar lá na página também. Convidar todo mundo para as próximas, a gente ainda tem 3 conversas com diferentes professores e tradutores. E sim, Maraísa, é tradução e é tradução pedagógica. Muito legal o teu trabalho. A gente te espera aqui em Florianópolis quando puder vir aqui nos visitar. Muito obrigada mesmo por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço mais uma vez, espero que tenha sido proveitoso para todos que estão aqui presentes. Muito obrigada, espero que tenhamos outras oportunidades para que eu possa aprender também muito. Sem nenhuma dúvida, né? Esse momento é sempre de muita partilha e de muita construção mesmo, de sentido para o que a gente está trabalhando, né? Então, muito obrigada pela oportunidade. Ai, gente que agradece. Um beijo bem grande, viu, Maraísa? Tchau. E vem a Natal também aqui, o nosso calor eterno, né? Eu estou Maravilha. aqui às 6 da tarde, quase derretendo. Pode deixar que a gente aparece aí. Um beijo grande. Tchau. Tchau.